Olá, meninos, bom dia, boa tarde para alguns, bom dia para outros. Sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E essa é a nossa terceira aula do segundo bimestre e o tema de hoje é um tema muito legal, que é poesia de cordel. Então, na aula passada, a gente trabalhou poesia, normalmente, né? Então, eu trouxe todos os conceitos para vocês de poesia, a gente falou bastante de poesia e eu ainda deixei um material para vocês lá no material de apoio. E hoje a gente vai falar de um tipo específico de poesia que eu gosto muito, que eu me encanto por essa poesia, que é a poesia de cordel. Eu vou projetar para vocês para a gente começar, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, deixa eu ver se está certo. Isso, deu certo. Tá vendo? Ó, vamos começar. Peraí, deixa eu ver se esse é o meu primeiro slide. É o meu primeiro slide. Bom, tá vendo esse folhetinho pendurado nesse cordão? Então, a poesia de cordel, ela chama poesia de cordel exatamente por isso. Porque ela era vendida, é vendida até hoje, e ela começou a ser vendida assim, expostas nas feiras da região Nordeste, num cordelzinho, num cordãozinho, né? Presinha com esse prendedor de roupas e tudo mais. Então, a gente vai falar hoje sobre a poesia de cordel, e ele tem esse nome por quê? Porque ela era vendida e é vendida até hoje nos cordões, nas feiras, lá no Nordeste do nosso país. Por que lá no Nordeste? Porque ela é uma poesia tipicamente daquela região. Não que hoje, não, hoje ela está espalhada pelo Brasil inteiro. No Brasil inteiro existe, no Brasil e no mundo, inclusive, né? Tem-se a poesia de cordel, mas é um gênero que nasceu de lá, muito peculiar e muito característico daquela região, tá? Então, aqui dá para vocês verem melhor os folhetinhos. Então, dentro desses folhetinhos, tem a poesia, a gente encontra os poemas, né? Então, você está vendo que ele tem um desenho no folheto? Esse desenho, ele se chama xilogravura. E as xilogravuras, elas são feitas na madeira, então o desenho é feito na madeira, tá? Então, talha-se a madeira e a partir daí passa a tinta em cima dessa madeira e põe o folhetinho, é como se imprimisse, né? E a hora que você coloca o folhetinho em cima daquela tinta que foi passada, a gente tem os desenhos, né, dos folhetinhos. Geralmente, quando a gente tem aula presencial, eu, como professora de português e vou trabalhar literatura de cordel, eu faço um combinado com a professora de artes para ela ensinar xilogravura para vocês durante esse período. E só que como a gente na madeira é muito difícil, o que a gente faz? A gente pega aqueles pratinhos de isopor, de festa, de aniversário, de casamento, não tem aqueles pratinhos de isopor? Então, a gente pega um palitinho ou pega uma lapiseira sem ponta e desenha no isopor, dependendo do tema do seu poema de cordel. E a partir desse tema, vocês fazem o desenho, a gente compra guache, né? Compra os pincéis, vocês passam e a gente consegue fazer a xilogravura. Mas como esse ano a gente não está presencial, então fica meio complicado. Eu vou pensar num jeito, se de repente a gente consegue fazer essa xilogravura, mas eu vou pensar e depois qualquer coisa eu retorno para vocês. Mas o que eu quero que vocês observem? Tá vendo o folhetinho? Como que é feito o desenho? Né? Tem uns coloridinhos, mas a maioria é no branco e preto mesmo, tá bom? Aí, ó, as feiras nordestinas, essa é uma foto, tá vendo? Tá vendendo as bolsas aqui do lado, vendendo os folhetinhos. Então, é muito comum a gente viajar para o Nordeste e encontrar os folhetinhos de cordel, tá bom? Aqui um desenho para vocês verem mais de pertinho, tá? Aí, mais desenhos para vocês. Bom, então, como eu disse para vocês, o nome cordel vem de cordão, e ele era assim chamado por quê? Porque os folhetinhos eram vendidos esticados no
cordão, lembra que eu falei para vocês? Esse tipo de literatura é uma literatura muito popular, feita do povo para o povo, né? E como eu já disse para vocês, ele é muito característico da região Nordeste, né? E os temas também, apesar o tema do cordel é um tema muito amplo. Então a gente pode falar de amor, pode falar de dor, pode falar de tristeza, pode falar de meio ambiente, pode falar de cultura, de música, de literatura, de coronavírus, pode falar de qualquer assunto dentro da literatura de cordel. Mas como é uma literatura produzida lá no Nordeste do país, então a gente vai encontrar muitos cordéis que abordam, né, essa questão do folclore nordestino, das lendas daquela região, né? Então é bastante interessante. Eu até trouxe alguns exemplos aqui para vocês, mas para que fique claro, nós vamos encontrar bastante tema, né, da região Nordeste, mas a gente vai encontrar o poema de cordel, a poesia de cordel, ela retrata qualquer tipo de tema, né? Então ela fala de amor, de batalha, de princesa, de príncipe, de vaqueira, de herói, de bandido, de valentão. Como eu disse para vocês, a gente tem uma vasta temática dentro da poesia da poesia de cordel, tá? Outra coisa muito interessante que os versos de cordel, eles são muitas vezes engraçados, né? Então a gente vai ver o cordel, vai ler o cordel e se divertir um pouquinho com ele, né? Então o drama, a irreverência, a malícia, a sátira está muito presente aí no poema, na poesia de cordel, tá? Então esses poemas se baseiam em contos, fábulas, mitos, lendas que o povo vem criando e recriando ao longo do tempo e que foram ganhando as ruas aí, as praças e também as rodas de violeiros, tá? Então, poesia de cordel é literatura popular, escrita em verso e principalmente rimada, tá? Tem bastante rima, tem métrica. Então, quando a gente fala em rima e fala em métrica, a gente tem que ter em mente que é uma produção muito bem pensada, muito bem elaborada para que ela possa surgir, para que ela possa estar presente aqui no nosso dia a dia. Então, o fato da literatura de cordel ser uma literatura popular não descaracteriza em nada, né, de ser uma poesia pensada, criada, elaborada com bastante trabalho intelectual, viu? A gente não pode. Até um tempo atrás, a poesia de cordel sofreu grande preconceito, porém hoje não, tá? A poesia de cordel nem era estudada nas escolas, porque acreditava-se que a poesia de cordel era uma literatura menor, uma literatura inferior. E hoje não. Hoje, quando a gente fala em cordel, existe um respeito muito grande, tanto por ser uma produção cultural regional, que abraçou, que ganhou o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo. Então, hoje não se fala mais em literatura de cordel como sendo uma produção menor, viu? Ela tá assim, se iguala com toda a produção poética existente no Brasil e no mundo. Então, muito respeitada, estudada, inclusive, nas escolas, o que antigamente não tinha, né? Não tinha esse status, então não era levado para os muros da escola, mas hoje, né, como eu já disse para vocês. Essa literatura, ela não foi feita para ela ficar no papel, e sim para ser declamada, para ser falada. Então, quando eu falo em cordel, não dá para eu explicar para vocês lendo um texto. Então, por isso eu deixei lá no material de vocês 3 links de vídeos para que vocês assistam os vídeos para vocês entenderem a dimensão, o que é a poesia do cordel. Eu vou tentar projetar aqui. Se eu não conseguir projetar, depois vocês vão entrar naqueles links do vídeo e tentar assistir, tá bom? Inclusive, tem um cordelista muito comum, muito famoso aí nas nossas redes sociais, nas televisões, que é o Braulio Bessa. Não sei se vocês já ouviram falar. E o Braulio Bessa, ele
escreve textos que encantam aí o Brasil, né, e o mundo também. Então, eu trouxe dois cordéis bem atuais para vocês e um pouquinho mais antigo, né? Então, tem que vai falar do coronavírus, o outro é do Braulio Bessa, que ele está falando um pouquinho sobre La Casa de Papel, que é uma série da Netflix, que praticamente acho que todo mundo aí vai se lembrar, vai conhecer, mas eu trouxe um pouquinho disso para mostrar o que é o cordel, tá? Vocês vão assistir os vídeos, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esses vídeos, tá? Então, como eu já disse, é uma literatura que é para ser cantada, falada, não para ser lida apenas, tá? Então, os cordelistas, eles declamam esses poemas em praças públicas, nas praias, nos locais, né, para as pessoas. E a forma tradicional que a gente encontra mesmo esses poemas são os folhetos. Mas hoje a gente tem isso na internet, nos livros, nos CDs, né? Evoluiu aí para as diversas mídias, ok? Bom, qual que é a importância do cordel, né? São mais de 300 mil folhetos para um total de 2 mil autores, né? Os programas de jornal, de televisão, passaram a divulgar essas produções, esses cantadores e violeiros, porque lembra que eu falei que é um texto para ser cantado, para ser declamado? Então, geralmente, quem declama esse poema, declama junto com uma violinha, tá? E além desses folhetos que chegam até nós, hoje em dia a gente já tem o cordel nas televisões, nas novelas, nos filmes. Inclusive tem uma novela que chama Cordel Encantado, que retratou muito essa questão do povo nordestino e trouxe para o cenário televisivo brasileiro o cordel, apresentando para que ele se popularizasse mais ainda, ok? Então, a gente encontra nos filmes, nas novelas, nos livros, na internet, enfim, o cordel está por aí, Brasil e mundo afora, ok? Deixa eu ver. Uma outra questão que a gente não vai aprofundar, mas que eu queria deixar falado aqui para vocês, é que o cordel é um gênero muito próximo de um outro gênero que chama repente, né? A diferença é que o cordel, ele é escrito, pensado, e depois o cordelista, ele declama esses versos. Ele se aproxima muito de um outro gênero chamado repente. O que é o repente? O repente é o violeiro que chega próximo das pessoas e de improviso ele forma a poesia. Então, a diferença do cordel para o repente é que o cordel, ele é pensado, ele é refletido e a gente passa para o papel. Já o repente, ele é de momento, ele é na hora, né? Então, o repentista está frente a frente conosco, ele nos olha e vai criando o repente com as nossas características, com as características do momento, enfim, né? Então, o repente, ele é improviso, feito ao som da viola pelo cantador repentista, né? E o repente, ele não é só o desafio. Esta é apenas uma das mais de 50 modalidades desse universo de cantoria nordestina, tá? Não existe repentista somente no Nordeste, viu? Temos em todo o Brasil, inclusive na América Latina, e isso, né, se correu o mundo afora também, tá? Então, o improviso ligado ao cordel é o sertanejo nordestino. Porém, no próprio Nordeste existem com outros ritmos, como a embolada, que é o improviso feito com parceiros. Eu tô gravando um vídeo aqui. Oi, meninos, desculpa, entrou uma pessoa aqui na minha sala e eu tive que pausar o vídeo, mas vamos voltar lá no cordel, tá? Peraí que eu vou projetar.
Bom, a gente já estava encerrando aqui, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. A gente parou no repente, tá? No repente. Bom, como o repente não é o assunto principal aqui da nossa aula, depois a gente vai retomar, a gente fala mais um pouquinho sobre ele. Espero que vocês tenham entendido o que é a poesia de cordel, e isso vai ficar mais claro para vocês a partir do momento que a gente assistir aos vídeos, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui, só vou acabar aqui de passar para frente o nosso slide, que tem umas imagens que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, Patativa do Assaré é um grande cordelista brasileiro, né? Aqui tem um textozinho dele, que é o Boi Zebu e as Formigas, não vai dar tempo da gente ler, porque eu quero colocar o cordel para vocês, tá? Aposentadoria do Mané do Riachão, que também é um poema bem bacana. E aqui eu trouxe essas imagens aqui, porque se eu fosse ler o poema e explicar com vocês. Mas como eu trouxe um vídeo, eu vou passar o vídeo, vai ficar mais legal do que eu lendo esse cordel para vocês, ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe 2 personagens bem típicos aí das histórias de cordel, que são personagens reais, que viveram não contemporânea a nós, já morreram há algum tempo, mas, 1930, o Lampião tinha aí 32 anos, aí é uma foto do Lampião e sua esposa Maria Bonita. Para quem já estudou história, pode até ser que conheça essas 2 pessoas que eu estou falando para vocês. Então, o Lampião foi um personagem da nossa história que viveu embrenhado lá no sertão nordestino, e ele vivia com seu bando de pessoas, bando de cangaceiros, e esse bando, ele roubava, assaltava das pessoas que tinham dinheiro para poder sustentar o bando dele, para eles poderem viver. Então, eles viveram aí uma história meio que controversa, né? Então, tem algumas pessoas que afirmam que ele fazia isso para sobreviver, mas muitas correntes não admitem, né, que nem para sobreviver não seria interessante viver como ele viveu, né? Então, estou só mostrando para vocês, e essa questão histórica aí é uma outra questão, tá? Que o bando do Lampião, e a gente vai encontrar muitas histórias de cordel com o Lampião. E eles viveram por um tempo, né, até que o bando foi capturado e eles foram decapitados, e para servir de exemplo, para que outras pessoas não se rebelassem e outra situação dessa voltasse a ocorrer, as cabeças deles foram arrancadas e foram expostas em praça pública para servir de exemplo, para que outras pessoas não incorressem nesse mesmo erro contra aí, né, os governantes da época. Tá? Agora eu vou tentar colocar para vocês um videozinho. Vamos ver se eu consigo. Eu vou pôr o do Braulio Bessa. Não, acho que eu não vou conseguir. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Bom, meninos, eu não consegui projetar o vídeo para vocês, porque eu sou muito ruim com tecnologia, mas eu vou deixar o link para vocês, eu vou colocar lá no grupo, vou ver com o Isaac o que a gente consegue fazer, tá bom? Bom estudo, bons estudos a todos e até a próxima.